Lucas capítulo 15 e o versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém? Lucas 15. Bendito é o nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, fala conosco de uma forma toda especial. Fala conosco porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Fala conosco, não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos. Venha nos encher da tua graça, da tua unção. Abrimos mão de tudo, só não podemos abrir mão da tua unção. Fala conosco, pois estamos sensíveis para ouvir a tua voz. A tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos ajuda, a tua palavra nos dá direção. Pai querido, usa-me, usa minhas pregas vocais, a minha vida, usa-me como mensageiro de boas notícias, de boas novas. Pai, te pedimos, é isso que te pedimos, é isso que já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11, uma palavra muito pregada, a parábola do filho pródigo, a história verídica que aconteceu com o filho pródigo. O filho, a filha, masculino ou feminino, que acha que pode viver sem o pai, acha que já está suficiente, grande suficiente, já é de maior para viver distante do pai. Nós vamos estar ministrando nesta noite. Amém? Diz assim: e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, em outras versões longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo como ele queria. E havendo ele gastado tudo que houvera recebido do pai naquela terra houve uma grande fome e começou a passar necessidade. Havendo ele gastado tudo naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher-se das alfarrobas, encheu o estômago com as bolotas, e outras versões das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, diga, ninguém lhe dava nada. O jovem distante do pai, o homem distante do pai, a mulher, ninguém lhe dá nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-eis, irei ter com meu pai, e direi: pai,
pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornalheiros ou trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, a melhor vestidura, e vestiu-lhe, e põe-lhe o anel na mão, põe o anel na mão e alpargata, sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, tanto tempo, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me desse um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Jesus quer que você se ache. Jesus quer que você ache o caminho. Jesus não é o beco, Jesus não é a viela, Jesus não é o atalho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não adianta você querer procurar um atalho, procurar um beco, procurar outro, porque só há um caminho, que é Jesus Cristo. Ele diz: porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Amém? Você está cansado, meu amigo, minha amiga? Jesus pode te dar descanso. Ele pode mudar a tua história. Irmãos amados, irmãos queridos, este jovem, ele achou que não preciso mais do meu pai, só preciso do dinheiro dele. Se ele me der parte da herança, vou me virar muito bem. Não preciso do meu pai. Meu pai já está velho, minha mãe já está velha, e outras, trazendo para os dias de hoje, quantos jovens que desperdiçam o conselho dos pais. Minha mãe é da roça, minha mãe não tem nada para passar para mim. Eu fiz faculdade, eu falo bem, eu tenho uma dicção perfeita, quase perfeita. Minha mãe fala
errado, meu pai fala errado, é homem do campo, é homem da terra. E muitas vezes esses filhos ignoram o conselho de pai e mãe e se dá mal. Então esse jovem, ele disse com ele, eu quero crer, conjecturando, que ele disse: se eu pegar parte da herança, eu vou me virar muito bem, eu vou viver muito bem. Mas só que o dinheiro acabou, irmãos. O dinheiro acabou. Aquele jovem gastou tudo dissolutamente, ele gastou tudo sem compromisso, ele não investiu. Ele achou que aquele dinheiro nunca ia acabar. Muitos jovens hoje acham que a saúde nunca vai acabar. Eu vou tomar todas, eu vou sair com todas, eu vou fazer tudo o que me der na telha. A vida é minha, ninguém tem nada com isso. Se a minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. E foi aí que esse jovem, ele se deparou com o fracasso, com a fome. Esse jovem era judeu, irmão. Judeu não come porcos. Imagine a decadência desse jovem. Imagine um homem e uma mulher distante de Deus. O que é que ele não faz, hein, irmãos? Porque esse jovem, como judeu, nem porco ele comia. Imagine ele apacentar os porcos e desejar comer as alfarrobas, o resto dos porcos. Imagine. O pai prepara a mesa, prepara uma mesa. O pai prepara a mesa para os filhos. O inimigo, ele prepara o quê? Ele prepara o chão. Porque o inimigo, ele não pode preparar a mesa porque ele não tem mesa. Ele não pode dar nada porque ele não tem nada. Só quem pode nos dar é o nosso Pai. É o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então a Bíblia diz que ele desejava comer as lavagem. Nós conhecemos como lavagem. Imagine, irmão, se a lavagem dos porcos já é algo terrível, imagine depois de ele lambuzar, defecar dentro. Imagine, eu já criei porcos, eu sei o que é isso. Imagine, irmão, ninguém sabe quem é quem, fica aquela... Não quero nem ir mais profundo, porque só me dá náusea só em... E aquele jovem judeu, aquele jovem, um pai importante, um pai rico, como a Bíblia diz, mas aquele jovem achou que não precisava mais do pai. E ele pediu. O mais moço, ele pediu, ele disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai imediatamente repartiu a ele. Eu creio que chorando, que o pai não queria que ele se distanciasse do pai. Quantos filhos pródigos, filha, estão aí distante do pai, e os pais choram diariamente porque eles estão aí. Hoje mesmo, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, muitos caem na gandaia, na vida louca, e os pais orando pela madrugada, clamando: Deus tenha misericórdia do meu pai, dos meus filhos, Deus tenha misericórdia da minha filha. Então ele foi embora, pegou parte da herança do pai e foi embora. Poucos dias depois, ele tinha planejado tudo. Ele pediu e poucos dias depois, ele não quis saber se o pai ia ficar só. Ele foi embora, juntando tudo, e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou, irmão. Ali foi amigos, ali foi mulher. Quando o homem tem dinheiro, é mulher, é a falsos amigos. Ele desperdiçou tudo aquilo que o pai lhe deu, vivendo dissolutamente, vivendo sem compromisso, vivendo sem dar satisfação a ninguém. A minha vida é errada, ninguém tem nada com isso, né? Gastando tudo
E havendo gastado tudo naquela terra, naquela cidade que ele estava, houve fome. E ele começou a passar necessidade. As minas foram embora, as novinhas foram embora, os falsos amigos que só estavam ali porque ele tinha dinheiro foram embora, e aquele jovem começou a descer para o fundo do poço. E ele viu que ia morrer, e ele foi procurar alguma coisa para fazer, e encontrou para cuidar de porcos. Só que a situação era tão deplorável que ele não tinha nenhuma alimentação, e ele desejava comer o resto dos porcos, como a Bíblia diz. Aquela pessoa, aquele cidadão que ele chegou até ele, mandou ele para os campos apacentar porcos. E a Bíblia diz no versículo 16 que ele desejava encher o estômago, ele desejava encher como a barriga, como a gente diz aqui no Pernambuco, a barriga, o bucho. Ele desejava se alimentar porque a fome era grande, mas ninguém lhe dava nada. Distante de Deus, ninguém recebe nada. O filho distante de Deus, mais cedo ou mais tarde alguém vai saber, ela é uma malfilha. O jovem que se aproximar de uma malfilha, quando ele conhecer que ela é malfilha, vai embora. A jovem que se aproximar do malfilho, quando descobrir, vai embora. A jovem chegou para um pastor. Tinha um jovem de boa aparência, mas aquele jovem batia sempre na mãe. E aquela jovem se engraçou desse jovem, não foi namorar, não foi descobrir de quem ele era filho, não foi descobrir as atitudes dele, não foi conhecê-lo. Partiu para cima, foi em busca da aparência e foi falar com o pastor: pastor, eu quero namorar com fulano, quero casar com fulano, já queria casar. E ela disse: minha filha, vá-se embora, porque a mãe dele tem que parar de apanhar. Aquela mulher precisa de parar de apanhar. Agora quem vai ficar no lugar dela é você. Um mau filho vai ser um mau esposo, um mau funcionário, uma mau filha vai ser uma má funcionária. Se não respeita a mãe, que veio de dentro da mãe, imagine, vai respeitar ninguém. É como aquele juiz iníquo, aquele juiz rebelde, não respeitava a Deus nem homem algum. A jovem que não respeita a mãe, não respeita o pai, irmão, corra distante. Ela pode ser bela, ela pode ter corpo bonito, corra. Porque se faz isso com a mãe, com o pai, o que não vai fazer com você? O jovem que não respeita a mãe e o pai, corra, jovem. Jovem, corra. Ele pode ser belo, ele pode ser o que for, corra. Corra 10 léguas, corra como o diabo corre da cruz. Porque se não respeita pai e mãe, vai respeitar uma mulher? Vai respeitar? Não vai. Então esse jovem, ele começou a passar necessidade, ele começou a viver vergonha, ele começou a descer até o fundo do poço. Mas só que ele se lembrou: enquanto tem vida, tem esperança. Ele disse, versículo 17: e tornando em si, ele tornou em si, irmão, ele despertou desse sono terrível, desse pesadelo. Oxalá que você desperte, jovem. Oxalá que você desperte, jovem. Que você se arrependa do que você faz com seus pais. Que você volte a respeitar. Que você volte a amar. Se um dia você amou de verdade. Se não amou enquanto tem vida, pode amar, pode respeitar.
Errar é humano. Agora permanecer no erro, aí já é uma grande burrice. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quantos trabalhadores de meu pai sentam à mesa? E eu aqui na sarjeta, eu aqui desejando comer lavagem, eu aqui no chão, prostrado, humilhado, enquanto os trabalhadores do meu pai sentam à mesa e se fartam do melhor. E eu aqui padeço de fome. Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. O pecado, a sarjeta, o ser humano está prostrado. Levantar-me-ei, ele se levantou. Se levante nesta noite, se levante do opróbrio, da miséria, do pecado, dos vícios. Você não nasceu para morrer nos vícios. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Esse jovem nos dá um grande exemplo. Errar é humano, né, irmão? Esse jovem nos dá um grande exemplo de assumir o erro. Ele não fez como Adão. Adão disse assim: foi a mulher que tu me desse. Quando a pessoa não reconhece o erro, irmão, nunca vai ser curado. A pessoa tem que reconhecer que está doente. Tem pessoas que não reconhecem. Todo mundo erra, não. Ele não erra não, ela não erra não. A síndrome de Adão. A mulher que tu me desse. Então, eu não tenho nada com isso. Foi a mulher que tu me desse. A culpa é do Senhor e da mulher. Este jovem nos dá um grande exemplo, uma grande lição, que ele reconheceu. Ele reconheceu, irmãos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas se o Senhor me receber como um dos teus trabalhadores, para mim já é de bom tamanho. Olha, tudo que eu fiz, eu não sou nem digno mais de receber o teu perdão. Mas se o Senhor me receber apenas como um dos teus trabalhadores, para mim já está de bom tamanho. Mas Deus, Ele sempre te recebe. Você pode ter pecado, você pode ter caído, mas você não pode morrer no pecado. Se você pecou, se você infringiu a lei, você não pode morrer onde você está. Mas se você se converte, enquanto tem vida, tem esperança. Mas se morrer no pecado, acabou. Não adianta prece, não adianta Ave Maria. Deus dá oportunidade para o homem e a mulher se converter. Mas se ele morrer na prática do pecado, se ela morrer na prática do pecado, se o teu coração, essa bolha que pulsa sangue, parar, você na prática do pecado, acabou. Mas esse jovem nos dá um grande exemplo. Ele se levantou. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E o que me chama a atenção é que o pai nunca saiu, o pai nunca desistiu dele. Deus nunca desiste de você. O pai nunca desiste de você. O pai sempre esperava ele. O pai não foi atrás, o pai ficou esperando, aguardando. E quando ele chegou até o pai não olhou que ele estava mal cheiroso, que ele estava maltrapilho. Imagine como aquele jovem estava. O pai não olhou a situação daquele jovem. Olha só. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai conhece, irmão, pode estar longe, o pai conhece. É meu filho, é minha filha. Deus te conhece. Você pode estar na sarjeta, você pode ter passado quanto tempo você passou. O pai te conhece. De longe, o pai viu e se moveu de íntima compaixão. Essa passagem simboliza Jesus.
quem se move de íntima compaixão a Jesus. Quando aquela viúva ia enterrar seu único filho, Jesus se moveu de íntima compaixão e ressuscitou aquele filho. Quando Jesus chegou até Lázaro, que ele estava morto, e Marta e Maria chorando, e aquela multidão chorando, Jesus se moveu de íntima compaixão. Essa passagem, essa parábola simboliza Jesus Cristo, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele se move de íntima compaixão quando vê um filho, uma filha na decadência aí fora, nos vícios, nas drogas, na pornografia. Ele se move de íntima compaixão. Ele está de braços abertos para te receber. Seja inteligente. Dê um passo para Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo, o pai correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, porque ele tinha pecado contra Deus e contra o pai. O filho desobediente, a filha desobediente, ele peca primeiro contra Deus e segundo contra o pai. Primeiro o filho desobediente, a filha desobediente, primeiro peca contra Deus e depois contra o pai. E aí ele diz aqui: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava disposto a receber a sentença. Ele não disse: não, foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano, foi porque eu vi uma mina bonita, eu vi uma jovem, uma novinha bonita. Não, porque não, ele não culpou ninguém aqui. Ele disse: eu sei que eu não mereço. A graça de Deus, nós não merecemos, irmão, mas a graça nos alcançou. A graça de Deus quer te alcançar, meu amigo, minha amiga. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo. O pai não quis saber, o pai ficou calado, já deu ordem. A partir do momento que você reconhece seu erro e pede perdão e se arrepende, Jesus já começa a dar ordem para te limpar, para te botar uma veste nova, para te colocar sandália nos pés, colocar anel nos dedos, compromisso. A partir do momento que a pessoa se arrepende, e aquele jovem estava arrependido, como Zaqueu disse: se eu defraudei, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. O homem e a mulher que se converte, a gente vê logo, irmão. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Porque hoje houve salvação daquela pessoa. Aquela pessoa recebeu verdadeiramente Jesus. Mas o pai deu logo ordem: trazei depressa o melhor vestido, a melhor veste. Vestiu, por certo, antes de vestir deu banho, né? Deu um banho, põe anel no dedo, sandália nos pés, trazer o bezerro cevado. Não foi um bezerro qualquer, não pega qualquer bezerro aí mijado aí, pega qualquer um aí. Ele estava desejando comer comida de porco, lavagem de porco, então qualquer coisa serve. Pega qualquer rabujado aí, não. Foi o melhor, irmão. Quando o filho se distancia do pai, quando ele volta, o pai faz o melhor. Pai, para que fazer festa para esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá. Amém? Deus faz uma festa. A festa no céu, quando aquele está no vício, aquela está no vício, e vem para a casa do Senhor, reconhece seu erro,
a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer fazer uma festa, Ele quer neste momento te receber, Ele quer te dar tudo aquilo que já era para ter te dado, mas devido à tua desobediência, devido ao teu afastamento, está tudo guardado para você. Aleluia. Glória a Deus. O meu filho, e levantando ele foi até o pai o abraçou, o beijou, e ele diz: pai, pequei. Ele reconheceu, e o pai não quis saber, o pai já havia lhe perdoado. Quando ele chega, o pai já perdoou. Então o pai prepara o banquete, o pai prepara a mesa. Ele quer preparar a mesa para te receber hoje. Meu amigo, minha amiga, Senhor, Senhora, glória a Jesus. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando viu a música, quando viu aquela euforia, a alegria, chegou perto da casa e ouviu, e chamando um dos servos, perguntou: o que é aquilo? O que é isso aí? E ele disse: olha, te lembra do teu irmão? Faz muito tempo que ele foi embora. Teu irmão voltou maltrapilho, rabujado, mas ele voltou com vida. O importante é que ele está com vida, e o teu pai está se alegrando. Teu pai está bobo, teu pai está alegre, feito pinto no lixo, porque ele voltou. Aí o filho mais velho já começou o que? Com ciúme. Eu estou aqui tanto tempo e ele não faz festa para mim. Esse aí gastou tudo que tinha e agora ele faz festa. É isso que acontece quando alguém está na sarjeta, alguém está nas drogas, na prostituição, na pornografia, nos vícios. Alguém está se alegrando com aquela situação. Depois, quando aquele homem, aquela mulher acha um caminho de casa, acha um caminho que é Jesus, alguém fica logo: tu vai ser crente agora? Eu não sei nem porque eu já não estou lá. Então você não tem que se preocupar o que vão achar, o que vão pensar. Aquele filho mais velho, ele não se alegrou. Ele ficou triste porque o irmão voltou sã. O irmão voltou. Ele queria que o irmão se destruísse lá fora. Mas Deus não vai deixar você se destruir. Deus não vai deixar você tombar aí na vala, na sarjeta. Ele te chama nesta noite. Ele tem algo especial para a tua vida. Ele tem uma missão para você. Aleluia. E ele se dignou, versículo 28. Mas ele se dignou e não queria entrar para fazer parte, se alegrar. É o que acontece com o mundo, irmão. O que acontece com o mundo, com as pessoas mundâneas. Quando a pessoa encontra o caminho, encontra Jesus, eles não se alegram, eles criticam. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo o pai, já que ele não queria entrar, o pai saiu. E saindo o pai, e estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, esquecivo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Olha o que ele queria. Ele queria se alegrar com os amigos. Pensamento pequeno. Se alegrar com Deus, se alegrar com o Pai. Aleluia.
Glória a Jesus. Para me alegrar com meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, já não era mais irmão dele, vindo este teu filho, que desperdiçou todo o teu dinheiro com as meretrizes, tu mataste um bezerro cevado. Olha aqui, que mesquinhez. Ele estava passando na cara o bezerro que o pai matou. Olha que mesquinhez. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas é tua. Você que está na casa do Senhor, tudo seu é de Deus, e tudo de Deus, tudo do Pai é seu. É só você tomar posse, é só você pedir. Não ser tímido. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, era preciso fazer essa festa, se alegrar. Alegrar-nos, folgarmos, porque este teu irmão, ele é teu irmão, mesmo que você não queira, mas ele é teu irmão. Estava morto, estava perdido na sarjeta e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Vamos se alegrar com os que se alegram, vamos chorar com os que choram. Se não chegou o tempo da tua vitória, se alegre, porque chegou o tempo da vitória do teu irmão. O teu vai chegar na hora certa. Não deseje o que é do teu irmão. A inveja é a podridão dos ossos. Nós não podemos ter inveja de A, B, C. Nós temos que se alegrar. Chegou o tempo do meu irmão, o meu vai chegar. Em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer o mesmo que esse filho mais velho fez. Ele era mais velho, mas a cabeça dele não tinha nada. Porque como mais velho ele podia se alegrar. Porque o irmão dele voltou com vida. Mas ele se entristeceu. Mas o Pai se alegra com a tua presença, com a tua volta. Você está perdido, Jesus é o caminho, Ele está pronto para te receber. Neste momento, eu quero orar neste momento. Eu quero orar, e você que está me assistindo, você que está me assistindo através do YouTube, você que quer voltar para Jesus, você diz: eu quero voltar para Jesus, pastor, e eu vou orar por você. Eu vou te interceder por você, não importa onde você esteja, não importa qual parte do mundo que você esteja. Eu quero orar por você, eu quero ser teu intercessor, eu quero estar te apresentando nas minhas orações ao Senhor, eu quero estar te cobrindo com os mantos da oração, não importa qual parte do mundo que você esteja. Diga: eu quero Jesus. Chega de sofrimento, chega de comer, chega de desejar comer as alfarrobas dos porcos, chega de vergonha, chega de humilhação. Eu quero Jesus. Glória ao nome de Jesus. Fica de pé nesse momento para nós orarmos. Vamos orar por todos aqueles que nesse momento fizeram esta melhor escolha, melhor decisão. Aqueles que estão em casa através do YouTube. Meu Deus e meu Pai, este filho mais novo, esse filho pródigo, como a parábola relata, ele nos dá um grande exemplo de reconhecer o erro, de reconhecer as falhas e voltar, não ter vergonha. Ele voltou, ele assumiu seus erros, ele assumiu que errou, pecou contra Deus e pecou contra o Pai. Neste momento, essa pessoa que está fazendo esta oração, Pai, abraça-o,
coloca sandália nos pés, limpa, troca as vestes, dá novas vestes, tira a veste de sofrimento, de amargura, de vício, tira o sofrimento, coloca nova vestidura, coloca a sandália nos pés. Ó meu Deus e meu Pai, lava, limpa com a água purificadora, a água que desce diretamente do teu trono. Pai, eu profetizo e declaro um novo tempo na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem que está nesse momento tomando essa decisão. A melhor decisão que o homem e a mulher podem tomar é de deixar Jesus guiá-lo, de deixar Jesus ser seu caminho, ser sua verdade, ser sua vida, de deixar Jesus estar no controle. Aquele filho pródigo estava no controle, só deu tudo errado, mas depois, quando ele deixou Jesus entrar na sua vida e tomar o controle da sua vida, a sua vida mudou. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço. Leva-nos em paz para os nossos lares, assim como em paz o Senhor nos trouxe, para domingo estarmos aqui novamente te adorando. Pai, nos dá noite, uma noite de descanso. Pai, derrama a tua unção, fala conosco, Senhor, nos desperta pela madrugada para ouvir a tua voz, para falar contigo. Pai, eu oro, eu te agradeço por este culto, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo. Pai, eu te louvo, te exalto, desde agora e para todo sempre, e todos que crêem, diz amém, amém, graças a Deus. Vai na paz, na graça e na paz do Senhor. Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te ama, e eu também. Graça e paz.